E neste segundo bloco do programa eu recebo um dos especialistas mais renomados na área do direito eleitoral, o advogado Odilardo Marques, que obteve importante vitória de seu cliente. Ontem, o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Acre julgou improcedente, por unanimidade, a ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral contra o então senador eleito Jorge Viana, no segundo turno das eleições de outubro do ano passado. Por 5-0, os juízes eleitorais julgaram inconsistentes as provas contra Jorge Viana na ação que pedia a cassação do seu registro de candidatura. Segundo o pedido do Ministério Público Eleitoral, autor da ação, o então candidato eleito Jorge Viana teria incorrido em abuso de poder político em razão da promoção de propaganda eleitoral abusiva em favor da então candidata do PT à presidência da República no segundo turno, Dilma Rousseff. Foi utilizada uma faixa com 100 metros de comprimento por 1,3 metro de largura ao lado do Palácio Rio Branco, sede oficial do governo do Estado, e, segundo a denúncia, aquilo ali configuraria a utilização de um prédio público para a promoção de determinado candidato. E doutor Odilardo comprovou e, na defesa de seu cliente, o senador Jorge Viana, obteve uma importante vitória por 5-0 no TRE. Ele comprovou a inocência de seu cliente. Doutor Odilardo, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Alain. Boa noite a todos os telespectadores da TV Gazeta. Estamos aqui para esclarecer essa questão do julgamento que ocorreu ontem e outras questões que forem colocadas e que nós pudermos ajudar de alguma forma com algum tipo de esclarecimento. Doutor Odilardo, que é muito modesto, é advogado de pessoas muito importantes, ele é um especialista na área eleitoral. Doutor Odilardo, o senhor, como um advogado muito respeitado nessa área, o senhor defendia uma tese de que Jorge Viana não poderia ser considerado agente público ou uma figura política, porque ele não tinha mandato, embora seja ex-governador do estado do Acre, e na época também o fosse, da eleição, ele naquele momento não tinha o exercício pleno de suas funções políticas e públicas. Por isso cai por terra o argumento do Ministério Público Eleitoral de que ele estaria utilizando-se desse poder político e esse abuso do poder econômico naquela ação? Alain, em referência a essa ação, além dessa tese que você colocou de maneira bem clara e correta, que o Jorge Viana, à época, era candidato eleito, na realidade já havia terminado as eleições aqui para o Senado, inclusive já havia sido proclamado o resultado da eleição. Além disso, a gente também sustentou a teratologia que se constituiu o tipo de acusação. O que é que estava se pretendendo? Estava se pretendendo cassar o registro de candidatura de alguém que não estava participando do pleito para presidente. Jorge Viana não era candidato a presidente. Ao admitir, se admitíssemos a plausibilidade ou a pertinência de uma tese dessa, seria o mesmo que admitir que amanhã, ou no ano que vem, vão ter eleições municipais, se o senador Petecão, Sérgio Petecão, por exemplo, estivesse fazendo algum tipo de propaganda questionável sobre o aspecto abusivo de poder, né? Para algum candidato a prefeito, fosse possível a cassação do diploma dele de senador, quando na realidade quem sofre as consequências diretas da cassação do registro ou do diploma é o candidato. É o candidato beneficiado com aquele artifício tido por ilícito. E no caso do agente público ou político que, digamos, seja comprovado que tenha realmente feito uma propaganda abusiva, sobre ele não pesa nenhuma... Pesa uma pena de multa, uma multa altíssima. Se ele não é candidato, a pena é multa. Multa, muito bem. O caso de registro de candidatura é aplicável só para os candidatos naquele pleito. Aquele pleito já tinha terminado. Ele finalizou com a proclamação dos eleitos. Perfeito. Então, Jorge Viana, em momento nenhum, foi beneficiado com isso, o que é um absurdo. E, inclusive, isso foi colocado ontem na tribuna, é o tipo de ação que não seria nenhum absurdo
a pessoa que faz parte do polo passivo imaginar que está sendo desproporcional, desmedida, que poderia ser uma ação até com intento assim de prejudicar a imagem. Porque você veja, Alain, tem um aspecto político aí muito forte. O Jorge hoje é agente público, o Jorge sempre foi político. Então, a partir do momento que se entra com qualquer tipo de ação e dá uma repercussão na mídia daquela ação, isso cria um abalo na imagem do agente político. Ainda cabe recurso ao TSE da ação promovida pelo Ministério Público Eleitoral? Com certeza. E eu creio que o Ministério Público deve recorrer dessa decisão. Ao Tribunal Superior Eleitoral. Ao Tribunal Superior Eleitoral. Mesmo com a esmagadora vitória por 5-0 isso não, de Jorge Viana. Isso, de forma nenhuma, não inviabiliza o recurso. É verdade. Agora, moralmente, é uma vitória importante até para a figura do senador. E ontem eu li no Twitter do presidente do Diretório Regional do PT, Leonardo Brito, a seguinte frase. Jorge Viana vence por 5-0. A pergunta que não quer calar. Quem pagará pelos prejuízos à imagem de Jorge Viana nesse processo? O senhor vai ingressar com alguma ação de ressarcimento de danos morais? Nesse momento, o que a gente está tentando fazer é o seguinte, é colocar os pingos no i. O Jorge Viana tem alguns questionamentos sobre a atuação de algumas instituições que atuaram na justiça durante o pleito eleitoral. Só que não pertine aqui fazer nem juízo de valor, né? E essas interpelações, elas estão sendo feitas no âmbito administrativo, nos órgãos correcionais de cada instituição e também judicialmente. Eu acho que a partir dessa decisão, desses instrumentos que foram ajuizados, é que pode-se pensar na possibilidade de algum outro desdobramento. No momento que o Jorge Viana quer... mas pelo que o senhor está me falando, então, desdobramentos no que se refere à reposição por danos à imagem, isso acontecerá. Isso pode acontecer, é uma hipótese, mas na realidade não queremos nem entrar nessa seara. Até porque, Alain, em que pese a ação, no nosso ponto de vista, ser totalmente despropositada, essa ação específica e algumas outras, eu tenho um profundo respeito e admiração pelo Ministério Público, seja ele federal, o eleitoral e o estadual. É uma das instituições mais sérias, e seus membros também. Eu tenho uma amizade particular com o doutor Piazenski, tenho uma admiração profunda pelo doutor Paulo Henrique, doutor Anselmo, são pessoas seríssimas. O que a gente questiona são os atos, são determinados atos específicos. E que a gente está questionando, que o Jorge vem questionando, é que ele acha que esse ato, na realidade esses atos, não foram praticados de uma forma equânime, que não foi utilizado para todos os candidatos. Né? Mas esse é um questionamento que não cabe aqui, até porque eu reitero o apreço e a consideração que eu tenho e o reconhecimento pela idoneidade tanto dos procuradores eleitorais como da própria instituição Ministério Público. E também nós cremos que são totalmente idôneos e tem feito realmente um trabalho digno de confiança o Ministério Público no âmbito geral. Esse braço que você viu aí foi do nosso querido assistente, o nosso glorioso o Celinho que está aqui ajudando a gente, que hoje eu ia falar até a Lígia, que a Lígia está doente, mas é o Celinho que está hoje aqui. Obrigado, Celinho, por você ter ajudado aqui na recomposição do microfone do doutor Dilardo. Muito bem, agora, doutor Dilardo, o TSE deve julgar em breve o recurso do próprio Ministério Público Eleitoral que pede a abertura e divulgação e utilização como prova contra o senador Jorge Viana, contra inclusive a chapa do PT, as eleições majoritárias, daqueles computadores e pendrives apreendidos no comitê de campanha do Partido dos Trabalhadores e a validação dessas provas contra ele. Há um recurso no TSE sobre esse caso e deve ser julgado nos próximos dias. O que o senhor acha? O relator ministro Marco Aurélio de Mello, ele já deu um parecer a respeito do caso. O que o senhor espera desse agravo do Ministério Público Eleitoral? Na realidade, nesse caso específico aí, o mandato de segurança, na realidade, o Jorge é que é o impetrante. Né? Foram apreendidos alguns computadores pessoais do Jorge Viana e nós impetramos o mandato de segurança no sentido de reaver esses computadores por entendermos que o mandato de busca que foi deferido pelo doutor Romário, ele continha determinadas ilegalidades.
E isso foi reconhecido pelo tribunal. E o tribunal aqui deferiu, concedeu a segurança, no sentido de devolver esse computador para o Jorge Viana, tendo em vista que o que motivou essa busca foi simplesmente denúncia anônima. O Ministério Público recorreu dessa decisão. E é esse recurso especial em mandado de segurança que está pendente de julgamento. A relatoria do ministro Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, em uma decisão monocrática, decidiu pela intempestividade do recurso. O Ministério Público entrou com agravo regimental que deve ser julgado por essa semana. E esse agravo regimental, o Pleno do TSE vai julgar pela pertinência ou não da decisão monocrática. Ou seja, não vai entrar na questão de mérito. Se for provido o agravo regimental, então for modificada a decisão do ministro volta para o relator. Volta para o relator, que pode, ou em decisão monocrática, ou submeter ao pleno para que se julgue esse recurso. Mas nós acreditamos que essa decisão não vai ser reformada, porque o relator, inclusive, aqui foi o doutor Marcelo Baceto, um dos magistrados... Profundo conhecedor. Profundo conhecedor do direito muito eleitoral. Reconhecido. Né? Uma pessoa que eu aprendo constantemente em cada sessão no TRE. Então, ela está muito bem fundamentada, essa decisão, e eu duvido muito que ela seja modificada. Aproveitando a sua presença aqui na TV Gazeta, no Gazeta Entrevista, e esse caso que envolve a ação contra o mandato também do senador Aníbal Diniz, impetrada aí pelo PMN, na pessoa do senador Petecão e do professor Coelho, que é o terceiro suplente naquela chapa, que pede, entre outras coisas, aí que Aníbal Diniz perca o mandato em favor do professor Coelho por conta de uma desincompatibilização do cargo de secretário de comunicação do governo à época, fora do prazo. Enfim, como é que o senhor avalia todo esse imbróglio? Houve um pedido direto à mesa da Câmara, direto à mesa do Senado, e outra ação no Supremo. Como é que o senhor avalia esse caso? Eu, sem conhecimento de causa do conteúdo de mérito do mandato de segurança, eu posso te assegurar que essa ação, esse mandato de segurança, ele tem mais um cunho político do que jurídico. É totalmente absurda a pretensão. Veja só, Alan. Bora pegar aqui por parte. O Aníbal Diniz fazia parte de uma chapa junto com Coelho e Chagas Freitas. Tião Viana. A chapa da Frente Popular era Tião Viana, Aníbal Diniz e Coelho. Muito bem. As chapas majoritárias, ela tem uma natureza de unicidade, quer dizer, ela é única. Se tiver alguma ilegalidade em um dos componentes da chapa, macula, eiva de vício toda a chapa, impugnado todas as chapas. Logicamente, se houvesse alguma ilegalidade na candidatura do Aníbal, também teria para o seu Coelho. Então, toda a chapa ficaria impossibilitada. Então, na minha interpretação, embora não conheça o mandato de segurança, nem os argumentos colocados no mandato de segurança, fica claro para mim que falece ao senhor Coelho, inclusive, o interesse de agir. Qual o interesse dele de agir em uma coisa que o direito não seria dele? Seria um absurdo jurídico. Então, e o mandato de segurança, como todo operador de direito sabe, é um instrumento que visa assegurar direito líquido e certo, né, decorrente de alguma preterição feita por autoridade constituída, autoridade pública constituída. Qual o direito líquido e certo do Coelho? Nenhum. Para que houvesse direito líquido e certo dele, teria que ter uma ação declaratória de nulidade do registro de candidatura. Na qual ele também seria, e o Chagas Freitas, declarado inválido. O Chagas Freitas foi com esse intento, não conseguiu. Então eu acho que esse tipo de ação, ela tem o cunho único e exclusivamente político. Pode ser que eu esteja equivocado, até porque eu não conheço nada de direito, conheço muito pouco. Mas no meu meu entendimento, é uma ação fadada a fazer só pirotecnia mesmo. Doutor Dilardo, que é muito modesto, é um especialista em direito eleitoral, foi nosso convidado de hoje. Eu que agradeço sua vinda ao programa. Doutor Dilardo, muito obrigado pela sua vinda, viu? Alan, estamos aqui à disposição para qualquer outro esclarecimento. Eu acho que tem questões pontuais que merecem uma reflexão e talvez seja até pauta de outros debates sobre, inclusive, essa questão da judicialização do processo eleitoral, a questão de reforma política, que está se confundindo com reforma eleitoral. Eu acho que são questões que tem que a sociedade debater
porque, no nosso entendimento, a judicialização das eleições está ferindo de morte a democracia e o respeito à soberania do voto popular. Verdade, e é tema para próximos programas. Mais uma vez, obrigado, doutor Dilardo. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já!